Olá pessoal, meu nome é Paulo Roberto, eu sou estudante do curso de Educação Física aqui da PUC-PR de licenciatura e eu estou no 7º período. Fui convidado pelo professor Ricardo, que é o nosso professor de prática profissional 7, a realizar uma palestra para vocês que estão iniciando agora o curso de Educação Física e licenciatura, vocês que estão no 1º período, realizar uma palestra para vocês a respeito de algum conteúdo da educação física no ensino médio. Essa palestra poderia ser tanto um conteúdo relacionado à matéria, quanto a qualquer tema que envolvesse a educação física no ensino médio. Então, dentro desta proposta, eu escolhi falar sobre um tema que eu considero muito importante, que seria sobre o papel do professor de educação física na prevenção do uso de drogas dentro da escola. Por que eu escolhi esse tema? Porque, na minha opinião, é um tema muito importante, tendo em vista que quando a gente vai trabalhar dentro da escola, a gente vai lidar com todo tipo de criança, de adolescente. E principalmente na fase da adolescência, que é a fase que os alunos se encontram no ensino médio, o uso de drogas, de álcool, é um problema bem recorrente. Independente se seja na escola pública, lá na parte mais periférica da cidade, ou se seja na escola particular, onde o nível financeiro dos alunos seja um pouquinho melhor, as drogas e o álcool, infelizmente, é uma realidade que está presente na nossa juventude. Então, por entender que esse tema é um tema importante, eu resolvi trazer de forma bem breve aqui para vocês de que forma que o professor de educação física pode ajudar a atuar na prevenção do uso de drogas. Só outro fator também que me levou a escolher esse tema é que, além de ser estudante de educação física, eu também trabalho muito com jovens na minha profissão, na profissão que eu exerço atualmente. Além de ser estudante de educação física, eu trabalho como policial militar e eu lido diariamente com esse tipo de situação, que é apreensão de drogas e consumo de drogas na porta das escolas, e consumo de álcool, venda de álcool para adolescentes e venda de drogas também na porta das escolas. Então, por estar inserido nessa realidade, eu achei importante trazer para vocês aqui, mostrar de que forma o professor de educação física pode atuar na prevenção das drogas. Beleza? Então eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida, de uma forma bem rápida, para não ficar muito maçante para vocês. Assim, espero que vocês gostem da palestra que eu montei e que isso possa servir para vocês quando vocês estiverem em campo, atuando lá na escola. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês uma definição do que são as drogas, porque é importante a gente saber com o que a gente está lidando. Então, o que são as drogas? Drogas é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica as suas funções. Quais são esses exemplos, então, de drogas? Então, pode ser considerado analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes. Mas o que é mais comum que esses jovens lá no ensino médio estão utilizando hoje em dia, no dia a dia, que é mais acessível para eles? É a maconha, a cocaína, o crack e as bebidas alcoólicas. Dessas que eu citei aqui, que a gente vê com mais frequência no dia a dia, são as bebidas alcoólicas, no geral, e a maconha. Por quê? O preço é mais acessível, é muito mais fácil de encontrar. Na verdade, todas as drogas são fáceis de encontrar, pessoal. A nossa realidade hoje está bem nesse sentido, assim, droga está bem disseminada, apesar das proibições e tudo. Mas para os jovens do ensino médio, a maconha e as bebidas alcoólicas muitas vezes são a porta de entrada para as outras drogas. Então, a gente vai tentar focar mais nessas duas ali, mas as drogas que são mais consumidas, que a gente percebe no dia a dia, maconha, cocaína, crack e as bebidas alcoólicas. Vamos lá então. Daí aqui eu trouxe uma imagem, não sei se ficou bem clara para vocês ali, mas aqui está mostrando de que forma essas drogas se apresentam, de que forma elas são fisicamente. Então ali, o primeiro tem a maconha, o segundo aqui é o êxtase, que é um comprimido alucinógeno também,
o terceiro aqui, que é a letra O, é a cocaína, daí a heroína, o tabaco e o crack. Como eu falei antes, a maconha, que é o primeiro ali, que é mais consumida, é mais disseminada. O êxtase, a cocaína e a heroína não é tanto da realidade dos nossos adolescentes, porque em questão de custo, também que é um pouquinho mais elevado e é mais difícil de encontrar. Mas a maconha e o crack e o tabaco, que eu destaco dessa imagem aqui, são as mais fáceis de ser encontradas. Inclusive, hoje em dia, é muito comum, infelizmente, eu repito, ter a venda e a comercialização dessas drogas pelos próprios adolescentes nas portas das escolas, principalmente na área mais periférica. E também, como eu falei antes, não é uma realidade só periférica. Muitas vezes nas imediações, perto das escolas particulares, onde o poder aquisitivo dos alunos é maior, também há, infelizmente, a comercialização e consumo dessas drogas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as proibições. Do geral das proibições que a gente tem no Brasil, o artigo 33 do Código Penal, ele proíbe o consumo de drogas, o tráfico de drogas, o porte de drogas, tudo que é qualquer tipo de drogas, não as lícitas, né, as drogas ilícitas. No caso, o tabaco e o álcool, que são consideradas drogas ilícitas, não são proibidos. Mas o artigo 33 do Código Penal versa sobre isso, sobre você portar drogas, sobre você comercializar drogas, e proíbe tudo que é tipo de consumo, tráfico de drogas em todo o território nacional. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 243, ele versa sobre as bebidas alcoólicas, sobre a proibição da venda para menores, da comercialização para menores e oferecer também droga para menores. Além disso, o próprio artigo 243 diz que trata-se de corrupção de menores se você oferece droga, álcool, ou tenta introduzir o menor na vida do tráfico, assim, levando o menor para a vida do crime. Também é corrupção de menores. Então essas aqui são as duas principais proibições que a gente tem no nosso país, com respeito ao uso e consumo de drogas aí no âmbito geral do Código Penal, e o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, protegendo mais a criança e o adolescente. Então vamos lá, eu trouxe uma pesquisa aqui do IBGE de 2016, ela foi publicada pelo jornal O Globo, um ano depois. Então a pesquisa é de 2016 e ela foi publicada pelo jornal O Globo em 2017. Vamos lá, veja que interessante. É uma pesquisa que foi feita com os estudantes de 9º ano. Eles têm uma faixa de idade entre 13 e 16 anos. Então são estudantes de escolas públicas e privadas em todo o país. E essa pesquisa mostrou o quê? Que já experimentaram ou fazem uso de bebidas alcoólicas 55,5% dos alunos entrevistados. Veja que é um número bem grande. Isso a gente está falando em relação a bebidas alcoólicas. E 9% do público entrevistado, dos alunos, já experimentaram ou fazem uso de drogas ilícitas. Aqui as bebidas alcoólicas, como eu falei antes, são as drogas lícitas, que não é proibido o consumo para maiores de idade. Para menor de idade é proibido. E as drogas ilícitas, aqui esses 9% dos alunos já experimentaram ou fazem uso ou tiveram contato com drogas ilícitas. Aí entra maconha, o crack, cocaína, aquela leva de drogas que eu falei anteriormente. E a gente pode perceber aqui que é muito grande o número de alunos nessa faixa de idade aqui, ó, de 13 a 16 anos, que é o público-alvo que os senhores, que quando forem dar aula no colégio, vão estar trabalhando dentro do ensino médio. É bem a fase da adolescência mesmo. Quando a criança passa do 9º ano e entra no ensino médio, ela está com mais ou menos essa faixa etária, entre 13, 14, 15, 16 até 17 anos. Então, essa é uma fase em que a oferta de drogas, a aproximação que os alunos têm com a droga vai ser mais comum. Essa é uma realidade que a gente vai ter que lidar lá na escola. Então vejo que os dados aqui são meio que alarmantes, eles são de 2016, não está tão atualizado assim. Mas 55% de todos os jovens entrevistados fazerem uso de bebidas alcoólicas e 9% do total experimentar ou já fez uso de droga ilícita,
é um dado muito alarmante. Então, como eu falei, infelizmente essa é a nossa realidade. E o número de jovens que já têm acesso à bebida alcoólica e a outro tipo de droga é muito alto. Por isso que eu trouxe essa pesquisa para mais ou menos embasar e dar uma noção da realidade que a gente vai encontrar trabalhando com os adolescentes. Então, como a gente estava dizendo, a fase que os alunos se encontram a partir do primeiro ano do ensino médio e dentro do ensino médio é a adolescência. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas citações de alguns autores falando sobre essa fase, que é a adolescência, que a maioria dos alunos estão inseridos dentro do ensino médio. Então vamos lá. A adolescência é um período de desenvolvimento humano, caracterizado pela busca pela própria identidade, quando surgem curiosidades e questionamentos. As novas experiências e a ampliação do círculo social podem trazer alguns problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Essa citação é da Cannabis Alves, de 2010. E ela fala exatamente sobre o que eu estava falando antes, sobre essa fase da adolescência. Então a fase da adolescência é uma fase que, naturalmente, o jovem e o adolescente está nesse período de busca pela própria identidade. Então é uma fase que gera curiosidade, é uma fase que gera busca por novas experiências, e essa fase é uma fase muito suscetível. Então por isso que nessa fase é muito natural que os adolescentes tentem buscar novas experiências, tentem buscar algumas respostas para a sua vida, para algum problema. É uma fase que ele está se descobrindo. Então essa é uma fase que aumenta a probabilidade dele buscar novas experiências no álcool e no uso de outras drogas. Então é importante a gente ter consciência disso, porque lá dentro do ensino médio a gente vai estar lidando com esse tipo de situação, com essas características dos jovens. Outra, o adolescente tem diante dos perigos uma postura extremamente onipotente e que se comporta como se tivesse um pacto pessoal com a imunidade e contra os males do mundo. Essa é uma citação da Aratangi, também de 98. Então, corroborando com a citação anterior, é uma fase que o jovem acha que ele está livre de todos os males do mundo. Ele sente ele carrega um sentimento de que ele pode tudo, que ele tem possibilidade de fazer qualquer coisa, que nada vai atingir ele. Então ele pode experimentar a bebida, ele pode experimentar a maconha ou a droga, que ele vai conseguir ter um autocontrole, aquilo não vai fazer mal para ele. Isso é natural da característica dos adolescentes. Vamos para mais uma lá, só para finalizar. Mais uma. A adolescência é uma fase de procura, de conflitos, no qual os adolescentes dão muita importância aos seus grupos, aos seus relacionamentos, e entram em conflito consigo mesmo e com a família. Isso os torna mais vulneráveis a situações externas, tais como consumo de drogas, delinquência, condutas sexuais de risco. Então, mais uma vez afirmando aqui, que é uma fase em que o jovem ele precisa se enquadrar num grupo. É uma fase que o jovem ele precisa estar inserido no meio do grupo social, no contexto dele lá. Muitas vezes, nesse cenário que a venda e o consumo do álcool e da droga é muito comum. É disseminado justamente nesse contexto da fase de adaptação dos jovens. Ele tem que estar inserido no grupo, então muitas vezes ele vai ter os grupinhos lá dentro da escola, que são pessoas mais, como que eu posso dizer, os jovens mais descolados, os jovens que querem experimentar coisas novas, que não se preocupam muito com regras, com leis e tudo mais. Então nessa fase de busca de experiências, e o jovem ele precisa estar inserido nesse contexto, na cabeça dele, nessa fase da adolescência, ele tem que estar inserido no grupo social. Então muitas vezes, por entrar nesses grupos, ele acaba se envolvendo, tendo o primeiro contato, ou já desenvolvendo a prática ali do consumo do álcool, da droga. E isso, pessoal, vai influenciar diretamente na vida futura dele. Então ele acha que não vai ser afetado, não vai criar um vício, não vai criar um mau hábito, e que isso não vai fazer mal para a saúde. Mas a gente sabe que isso vai prejudicar o desempenho dele tanto na escola como na vida, se ele não tiver um acompanhamento da escola, um acompanhamento familiar. Isso pode gerar um vício e lá na frente trazer consequências que não são proveitosas para
para a vida do aluno. Então vamos lá, continuando. Nesse sentido, qual que é o papel da escola então? O que a escola pode fazer para ajudar o aluno nessa fase tão complicada que é a adolescência? O papel da escola não se restringe ao ensino de conteúdos teóricos. A sua função alcança o desenvolvimento das crianças e do adolescente nas diferentes dimensões da vida, com o intuito de formar cidadãos participativos, conscientes de suas escolhas. Trabalhar de forma a prevenção nas escolas é uma maneira de sensibilizá-los. Trabalhar formas de prevenção nas escolas é uma maneira de sensibilizá-los. Então, a escola tem um papel muito importante na vida dos alunos, nessa fase da adolescência. Porque, dentro desse contexto que eu falei antes, do jovem, das escolhas, da disseminação das drogas, do álcool, a escola vai proporcionar para esse aluno um ambiente que ele possa se encontrar. De que forma? Só através do conteúdo teórico, do conteúdo do currículo escolar? Não. Nas diferentes dimensões da vida. Então a escola é um espaço de debate, tem que ser um espaço de debate, é um espaço aberto, onde o jovem vai ter informação, onde ele vai ter informação sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre os benefícios que a educação, que a própria prática esportiva vai trazer para ele, atividade física. Então é dentro da escola que esses conteúdos, que esses assuntos, que esses aprendizados, é lá que o aluno vai poder absorver tudo isso. Então, independente do contexto que ele viva na família dele, os problemas que ele tem fora da escola, a escola é um ambiente de conscientização, de formação de pessoas. Então a escola tem um papel fundamental na formação desses alunos e, consequentemente, também na prevenção contra as drogas. A escola, por ser um espaço de aprendizado, desenvolvimento da cidadania, e no qual o adolescente passa boa parte do seu dia, tem um papel fundamental na promoção da saúde. Uma escola promotora de saúde pode ser caracterizada como uma escola que procura constantemente um estilo de vida, de aprendizagem, de trabalho, propício ao desenvolvimento da saúde. Então a escola é um local de aprendizado, é um lugar de desenvolvimento da cidadania e pode trabalhar na prevenção da saúde. Então, por isso que a escola tem um papel tão fundamental, porque ela tem a capacidade de fazer o aluno entender, ou pelo menos transmitir a informação para o aluno, que o consumo de drogas, o consumo de álcool, um estilo de vida desregrado, pode trazer consequências para a sua saúde. Então o papel da escola, e além da formação acadêmica do aluno, além da formação dos conteúdos mesmo, é tentar promover a saúde, promover o bem-estar, promover um estilo de vida, dar uma possibilidade do aluno enxergar a vida dele por completo, em todos os âmbitos. Tanto o desenvolvimento como cidadão, como promoção da saúde, o seu desenvolvimento no geral. Continuando, dentro desse contexto da escola, pessoal, que a gente estava falando, está inserida a educação física, que é a matéria que os senhores vão lecionar dentro da escola, dentro do ensino médio. Então, a educação física é muito privilegiada nesse sentido, porque é uma matéria assim, que vai trazer uma proximidade muito grande do professor com o aluno. Então, trouxe uma citação aqui do Maia Albuquerque lá. Para muitas crianças e jovens, a escola é a única oportunidade de acesso a práticas de esportes e atividade física. Nesse contexto, é que a aula de educação física assume um papel privilegiado. Então, a principal contato que esses jovens e adolescentes vão ter com o esporte, prática esportiva, qualidade de vida e saúde, é dentro da escola. Então a escola assume um papel privilegiado. Nesse sentido, a educação física assume um papel privilegiado. Porque vai proporcionar para o aluno os conteúdos de educação física, a prática esportiva, o próprio relacionamento social, tendo em vista que a educação física é uma aula menos formal do que os outros conteúdos. Então vai gerar essa parte que o aluno vai ter mais possibilidade de se expressar, vai ter mais possibilidade de praticar atividade, ele vai ter uma liberdade maior de falar com o professor de educação física. Geralmente vocês vão perceber lá na escola que o professor de educação física, geralmente vocês já foram alunos de educação física na escola, o professor de educação física é que tem o maior contato com o aluno. Então às vezes foge um pouco daquele contato que o professor de matemática tem, por exemplo, que é mais do conteúdo mesmo, o professor de português, de geografia, de história, enfim. O professor de educação física ele é o professor mais próximo do aluno.
Então isso já vai ser uma forma mais fácil do professor agir nessa prevenção, nessa mudança do estilo de vida. Às vezes o aluno vai ter uma proximidade maior com o professor, ele vai conversar com o professor sobre um problema que ele está tendo em casa ou no seu grupo social, ali fora da escola. Ele vai, é mais próximo o relacionamento com o professor. Isso é uma ferramenta muito boa que o professor de educação física tem para poder lidar com esse assunto. Falar sobre a importância das drogas, falar sobre os males que ela vai trazer, as consequências negativas que vai trazer para o restante da vida do aluno. Então, na adolescência, é muito importante esse contato com o professor de educação física. Qual que é o papel do professor? As aulas de educação física representam o local onde os alunos têm mais liberdade de se expressar, como eu falei antes para vocês. Então, a relação professor-aluno é fundamental. A relação do professor e do aluno é fundamental dentro desse contexto de tentar conscientizar o aluno sobre os malefícios que a droga vai trazer, que o álcool vai trazer, as consequências negativas que vai trazer para a vida. Junto com isso, as práticas esportivas, a vida saudável, um estilo de vida saudável, vai contribuir muito para que o aluno se mantenha afastado, né? Ou tenha consciência do que os malefícios que a droga e o álcool vão trazer para a vida deles. Então, como eu falei, a relação do professor-aluno é muito importante para poder trabalhar com essa prevenção. A melhoria da relação do professor-aluno oferece maior oportunidade ao estudante para que ele manifeste suas dúvidas e anseios. Lopes 2007, como eu falei antes. O professor de educação física tem uma liberdade maior de conversar com os alunos, seja tudo, sobre qualquer assunto, não só apenas o esporte. Então ele vai estar mais próximo, vai poder contribuir, vai poder ajudar o aluno de outra forma, talvez não fazendo como diria um papel de pai ou um papel de mãe, mas um papel de amigo mesmo, de mais proximidade. Não deixando de lado a parte da prática esportiva, dos conteúdos da educação física, que também são muito importantes para o desenvolvimento completo dos alunos. Mas é um algo mais. O professor de educação física, pela relação próxima que ele tem do aluno, ele tem um algo mais que pode contribuir na vida futura do aluno com relação à prevenção contra as drogas, contra o álcool, contra a violência, contra a criminalidade. Enfim. Então cabe ao professor, dentro dessa perspectiva, o planejamento, planejar suas aulas de forma que possa alcançar esse grupo de risco, que é o grupo do contato com o álcool e com as bebidas, realizar um pré-diagnóstico dos alunos, desde as suas características pessoais até o seu contexto social e econômico, que daí isso vai facilitar a escolha das metodologias e dinâmicas que melhor propiciarão a saúde. Então o professor, ele vai quando ele chegar para dar aula, ele vai fazer um pré-diagnóstico da turma, da onde que vem esse aluno, qual que é a realidade que esse aluno está inserido, de que forma eu posso contribuir na vida dele. Se for o caso, na escola que vocês estiverem trabalhando, vocês se depararem com um caso desse, vai ser comum, porque é comum hoje em dia, a nossa realidade é essa, o consumo de álcool e drogas está disseminado desde crianças, adolescentes. Então, de que forma que você vai poder usar, que metodologia que você vai utilizar na tua aula, que tipo de conteúdo que você vai trabalhar, se você, dependendo da turma que você pegar, se vai ser você vai poder inserir dentro do teu planejamento, ali, falar sobre saúde, promoção de saúde, os malefícios das drogas, trazer vídeos, fazer palestra. Tudo isso o professor de educação física pode colocar dentro do seu planejamento, aliado sempre com os conteúdos, aliado com os esportes, aliado com as modalidades esportivas. Enfim, é uma gama bem grande de assuntos que o professor pode trabalhar na aula de educação física, que pode ajudar o aluno na prevenção contra as drogas e contra o álcool. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada recentemente, ela até nos ajuda a poder planejar nossas aulas, porque a própria Base Nacional Comum Curricular, nova, para o ensino médio, ela prevê que o conteúdo da educação física não é mais aquele conteúdo que trabalhava antigamente. Então, aquela forma de você trabalhar apenas as modalidades esportivas, apenas os esportes, apenas jogos, brincadeiras, ela continua. Mas a nova Base Nacional Comum Curricular, ela nos possibilita trabalhar de uma outra forma. De como que ela que traz lá para o ensino médio? É através de aulas tematizadas. E o que seria aulas tematizadas? Você vai preparar a sua aula com um tema, por exemplo, bem-estar. Vamos trabalhar sobre bem-estar, sobre saúde, qualidade de vida e cidadania, utilizando
o esporte, utilizando as práticas corporais, utilizando a cultura corporal do movimento para trabalhar esses temas. Vejam bem, pessoal, são temas extremamente importantes para trabalhar com o aluno no ensino médio, pensando na prevenção contra as drogas e o álcool. Bem-estar, saúde, qualidade de vida, cidadania. Então são temas muito pertinentes que ajudam o professor de educação física a trabalhar e contribuir com o desenvolvimento do aluno no geral e também contribuir com que ele possa se manter afastado das drogas e do álcool, visando o seu futuro, visando os problemas que isso pode trazer tanto para o seu aprendizado quanto para a sua vida pessoal, familiar e assim por diante. Então a Base Nacional Comum Curricular, a nova, ela já te dá um embasamento aqui para você planejar suas aulas e tentar destinar para esse sentido. Vamos lá? Então, pessoal, para finalizar aqui eu trouxe uma última citação aqui que diz: o caminho para a prevenção do uso das drogas não passa necessariamente pela repressão. Muito mais importante e eficaz do que alardear proibições dificilmente obedecidas é oferecer canais para que o aluno, para que o jovem possa dar vazão à sua necessidade de viver experiências significativas e partilhá-las com o seu grupo. Então, como eu comentei no começo do vídeo, pelo fato de eu trabalhar como policial militar, a gente trabalha teoricamente fazendo a repressão. A gente encontra o jovem lá com álcool, droga, a gente apreende, apresenta para os pais, a gente trabalha com a repressão. Mas a gente sabe, nós como acadêmicos, como futuros professores que nós seremos, que a repressão não é o melhor caminho. O melhor caminho está na educação. E quem pode oferecer educação, além da escola, da família, é exatamente o ambiente escolar. A educação é a única forma do aluno poder se deparar com a realidade que ele está, com a realidade que ele está inserido, com o contexto de criminalidade, de drogas, de álcool, e através da educação ele poder tomar a própria decisão e dizer: não, eu não quero, ou tentar experimentar, ou tentar ter o poder de decidir se ele vai querer isso para a vida dele ou não. Então a repressão não é o melhor caminho. O melhor caminho é a educação. Então por isso que a escola tem um papel privilegiado, por isso que o professor de educação física tem um papel privilegiado. Porque por meio da escola e do professor, eles vão poder oferecer canais para que o aluno possa dar vazão a essa necessidade de viver experiências significativas. Oferecer canais para que ele possa, a partir da adolescência, traçar um plano para a sua vida, traçar um futuro, planejar o seu futuro. Então esse é o papel fundamental. A repressão, ela existe. Ela é necessária? Ela é necessária, mas ela não é o único caminho. A educação é o melhor caminho. Então o professor de educação física, através da relação professor-aluno, através dos esportes, das práticas esportivas, através do ambiente escolar como um todo, que é propício para a educação do aluno, pode contribuir muito com a prevenção das drogas e, consequentemente, contribuir com o futuro do aluno. Eu deixei essa imagem aqui no final, né? Todo mundo sabe que as drogas é uma questão de escolha, então todo mundo um dia pode estar deparado com essa escolha de usar ou não utilizar as drogas. Então, drogas é uma questão de escolha. Então, o aluno lá na adolescência, ele também pode ter essa escolha. E o papel da escola, o papel do professor, o papel do professor de educação física, estou falando no nosso contexto, é contribuir de uma forma eficaz, de uma forma próxima, que tenda a levar o aluno à escolha correta. Ou ele vai escolher usar as drogas e adquirir todos os malefícios que ela vai trazer para a sua vida, ou ele vai escolher o caminho das não às drogas, de uma vida saudável, de uma vida com prática esportiva, de um bem-estar, de uma vida com saúde, que vai trazer consequências positivas para o seu futuro e para a sua formação completa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Essa não é a minha área, fazer palestra não é a minha área preferida, assim, foi pego meio de surpresa, mas eu procurei trazer de forma bem simples esse conteúdo para vocês porque é um jogo importante. Valeu e até mais!